Olá pessoal do curso técnico de manutenção automotiva, Mediotec IFP. Dando continuidade às nossas videoaulas, esse é o nosso quarto encontro. Você sabia que a eletricidade e magnetismo estão relacionados um com o outro? Pois é, utilizando-se dessa relação entre ambos, muitos dispositivos são construídos, tais como solenoides, geradores elétricos, motores elétricos, etc. Nos automóveis, vários componentes de diversos sistemas utilizam elementos cujo princípio de funcionamento se baseia no eletromagnetismo. Então, aproveite esse capítulo e dê um importante passo para ser um bom técnico em sistemas eletroeletrônicos automotivos. Nosso objetivo é compreender os principais fundamentos do eletromagnetismo e como se produz eletricidade a partir de um campo magnético e vice-versa. Conhecer os componentes automotivos mais comuns que utilizam o eletromagnetismo para funcionar. Saber a finalidade e como esses componentes operam no automóvel. Seguiremos o seguinte roteiro: campos elétricos e magnéticos e sua correlação, geradores e motores elétricos, solenoides e relés. Campos elétricos e magnéticos e sua correlação. Neste curso, nosso propósito é uma abordagem mais prática dos conceitos, visando sua aplicação prática pelo futuro técnico de manutenção automotiva. Assim, não nos aprofundaremos na teoria física, limitando-nos ao ponto de real interesse, porém sem abandoná-los totalmente, objetivando uma simulação consistente da mesma. Vimos no início do nosso curso de eletricidade o efeito de atração e repulsão de cargas elétricas, lembram? Bem, partindo desse conceito, podemos dizer que toda carga elétrica exerce uma influência no espaço ao seu redor. A região sob influência da carga elétrica chamamos de campo elétrico. Para entendermos melhor, vamos tomar como exemplo uma situação hipotética em que temos um próton, ou seja, uma carga elétrica positiva. Agora imagine que ao próximo a esse próton passa um elétron com carga negativa. O que acontece? Claro, como são cargas de sinais opostos, essas partículas irão se atrair. Significa que o espaço ao redor do próton é influenciado por ele, criando um campo elétrico positivo. É também importante saber que dois fatores influenciam a intensidade da força ou campo elétrico, que são os valores das cargas e a distância que existe entre elas. Quanto maior a intensidade da carga, maior o campo, maior a distância do mesmo será a intensidade e vice-versa. Devemos a Charles Coulomb a determinação da fórmula que descreve o comportamento da força elétrica entre duas cargas ou do campo elétrico. O francês Coulomb foi físico e engenheiro, publicou diversos tratados sobre a eletricidade e magnetismo e seus efeitos mais famosos. Foi sua experiência utilizando uma balança de torção, que lhe permitiu obter o valor da força exercida entre duas cargas elétricas. Diz que a força seria igual a K, que multiplica Q maiúsculo vezes Q minúsculo, dividido pela distância ao quadrado. Em que F é a intensidade da força elétrica entre duas cargas, K uma constante matemática, Q grande e Q pequeno são valores das cargas elétricas. D é a distância que separa as cargas elétricas. Para o campo elétrico é bem semelhante, incluindo-se apenas a outra carga, pois, como foi explicado antes, o campo é um espaço influenciado pela carga elétrica. Dessa forma, para um campo elétrico temos E, a constante K, vezes Q, dividido por D ao quadrado. E é a intensidade do campo elétrico, K, uma constante matemática, Q, a carga elétrica que produz o campo, e D, a distância da carga produtora do campo até o ponto considerado. Não faremos exercício prático aplicando as fórmulas acima, uma vez que as mesmas não são utilizadas na manutenção automotiva. Basta você saber o que elas significam. Agora, vamos ver um pouco de magnetismo. Todos nós já brincamos com ímãs, portanto, conhecemos como eles se comportam. Conhecemos o seu poder de atração para objetos feitos à base de ferro e podemos entender campo magnético de forma análoga
ao campo elétrico, ou seja, é basicamente a região do espaço sob influência da fonte magnética. Se espalharmos limalha de ferro nas proximidades de um ímã de suficiente intensidade magnética, teremos uma aproximação da forma do campo magnético. O que talvez você não saiba é que ao oscilar um campo elétrico, iremos obter um campo magnético. Uma experiência simples que utiliza materiais de fácil acesso e que você poderá realizar para verificar o que dizemos é a montagem de um pequeno eletroímã, utilizando um prego de aço de uns 50 centímetros e um fio de transformador ou de motor elétrico. São aqueles fios finos sem capa plástica, mas que são recobertos por um tipo de verniz isolante, e uma pilha comum de qualquer tamanho carregada. Cuidado! Não use o fio sem o isolamento envernizado, pois, caso contrário, a pilha será colocada em curto-circuito, descarregando-se rapidamente e provocando superaquecimento com risco de queimaduras. A montagem é muito simples, como pode ser visto na figura. Basta enrolar o fio em torno do prego, raspar com a ajuda de um estilete ou lixa de unha um pequeno pedaço do isolamento da extremidade do fio, a fim de remover o isolamento de verniz do mesmo, permitindo o contato com a pilha. Feito isso, comprima com os dedos a extremidade do fio aos terminais da pilha, aproxime o prego de um pouco de limalha de ferro. O que aconteceu? Isso mesmo, o prego atraiu a limalha de ferro. Dessa experiência simples, podemos tirar algumas conclusões. Ao fazermos a corrente elétrica girar na bobina que fizemos em torno do prego, criamos um campo magnético que atraiu a limalha de ferro. Outra coisa interessante é que, se desligarmos o fio do contato com a pilha, cessamos a passagem da corrente elétrica, o campo magnético também cessa. Isso significa que, ao contrário dos ímãs tradicionais, podemos desligar nosso eletroímã. Além de controlar a intensidade do campo magnético através da intensidade de corrente elétrica que deixamos circular no fio, fica fácil concluir as vantagens de um ímã assim. Mais adiante iremos apresentar algumas aplicações práticas desses eletroímãs. Na verdade, os ímãs comuns são chamados de ímãs permanentes, pois não podemos desligar o seu magnetismo. O contrário também é verdadeiro. Se oscilarmos um campo magnético, iremos obter um campo elétrico. Se na experiência do prego, ao invés de ligar o fio à pilha, deixarmos as extremidades livres e movimentarmos um ímã permanente próximo à bobina enrolada no prego, teremos tensão alternada em suas extremidades. Para finalizar, vamos lembrar, oscilando um campo elétrico, obteremos um campo magnético. Oscilando um campo magnético, obteremos um campo elétrico. Geradores e motores elétricos. Geradores e motores elétricos figuram entre as mais conhecidas aplicações praticadas do eletromagnetismo. Os geradores são dispositivos cuja função é produzir energia elétrica e fazem isso através da movimentação, oscilação do campo magnético. Para a obtenção do campo magnético oscilante, os geradores recebem um movimento mecânico de rotação. Assim, podemos concluir que os geradores convertem movimento em energia elétrica. Vários são os tipos de geradores, mas no curso de manutenção automotiva veremos que o que nos interessa são os alternadores, assim chamados porque produzem tensão elétrica alternada que será transformada em tensão elétrica contínua, alimentando os componentes elétricos do veículo, tais como faróis, buzina, rádio, etc., quando o motor está em funcionamento e recarregando a bateria. Nessa matéria de eletricidade básica, será suficiente sabermos o que são geradores e o que os mesmos utilizam princípios eletromagnéticos para funcionar. Já os motores elétricos, apesar de utilizarem os mesmos princípios de eletromagnéticos, fazem o trabalho contrário dos geradores, ou seja, recebem energia elétrica, fazendo oscilar e assim criando um campo magnético que irão produzir movimento do motor elétrico. Selenoides e relés. Na verdade, você já conhece os selenoides, pois lembra da experiência do prego?
que se transforma em ímã, eletroímã. Os selenoides são eletroímãs, muitos são suas aplicações nos sistemas eletrônicos automotivos, que utilizam selenoides e que iremos destacar será o relé. Um relé é simplesmente uma chave elétrica, um interruptor, como o que utilizamos para acender e apagar a luz em nossas casas. A diferença é que ao invés de utilizarmos a força do nosso dedo para acionarmos, o relé utiliza-se um selenoide para fazer o acionamento. Quando acionado, ele fecha o contato e aciona uma carga, que quando desligado, desenergizado, uma mola abre o contato, abrindo o circuito e desativando a carga. Observe o esquema de funcionamento do relé conforme mostrado a seguir. Observe que os fios do selenoide do relé têm a extremidade A e B. A luz permanecerá apagada porque o circuito está aberto, já que a mola puxa o contato articulado mantendo-o aberto. Ao energizarmos os contatos A e B, o selenoide do relé atrai o contato, articulando, fechando o contato e acionando a lâmpada. Finalidade e forma de utilização, selenoides e relés. A função dos relés é proporcionar o acionamento de carga de potência elevada, por meio de pequenas correntes e sem o contato direto com a carga. Dessa forma, temos segurança e também proteção elétrica do circuito acionador, da carga que muitas vezes é sensível e pode danificar-se pelo uso de correntes elétricas elevadas. Veremos na disciplina mais avançada em eletricidade neste curso alguns exemplos práticos na área automotiva. Algumas aplicações práticas de relés nos sistemas automotivos são buzina, faróis, acionamento elétrico de trava de portas, vidros elétricos, do compressor do sistema de ar e etc. Resumo da aula. O eletromagnetismo estuda as relações entre a eletricidade e o magnetismo. Os ímãs são comuns, são chamados de ímãs permanentes. Não podemos desligar o seu magnetismo. Oscilando um campo elétrico, obtemos campo magnético. Oscilando o campo magnético, obtemos campo elétrico. Os geradores são dispositivos cuja função é produzir energia elétrica e faz isso através da movimentação, ou seja, oscilação do campo magnético. Alternadores produzem tensão elétrica alternada, que será transformada em tensão contínua, alimentando os componentes elétricos do veículo. A função dos relés é proporcionar o acionamento de cargas de potência elevada por meio de pequenas correntes sem um contato direto com a carga. Muito obrigado.